Bom dia mais uma vez para vocês. A tia hoje vai passar na aula de português para vocês esse assunto aqui, variedade linguística, o formal, o informal, tá? Linguagem formal e a informal. Só para vocês poderem entender melhor, esse conteúdo aqui de linguagem formal e informal, eu já dei o conceito para vocês no outro gênero que a gente estava estudando, história em quadrinho, tá? Mas eu vou explicar mais um pouco, revisar esse conteúdo um pouco para vocês, tá? Só para vocês poderem entender melhor um pouquinho, tá? Vou explicar um pouco sobre variedade linguística. Coloquei até uma questão aqui para vocês poderem entender o que seria essa variedade linguística, tá? A língua pode variar? Bom, primeiro, ela pode variar de região para região, como vocês podem observar aqui, de país para país, de falante para falante, de pessoas que moram na zona urbana para a zona rural, às vezes a forma dela falar é diferente, conforme a idade de quem fala. A pessoa que tem a idosa, ela se expressa diferente de uma pessoa que tem 15, 16 anos. A época também que a gente vive é diferente de uma época de, digamos assim, que de 30 anos, 40 anos atrás, que as pessoas usavam ou se expressavam de uma forma diferente dessa geração de hoje, e entre outros. Só para vocês poderem entender, a gente define isso como variedade linguística, tá? Lembrando que a produção de texto de vocês, eu quero que vocês façam a produção de texto em cima desse aqui, ó. Faço um bilhete, aliás, 2 bilhetes, um na linguagem formal e outro na linguagem informal. Eu vou explicar para vocês agora, eu revisei esse conteúdo sobre linguagem formal e informal. Linguagem formal é chamada de culta, pautada no uso correto das normas gramaticais, tá? Bem como na boa pronúncia das palavras. Então, revisando para vocês, essa linguagem formal, ela não aceita o uso de abreviações de palavra nem o uso de gírias, tá? Você não pode abreviar as palavras e nem usar gírias, tá? Tia, mas quando eu devo usar essa linguagem formal? Quando você estiver na idade de trabalhar, você for dar uma entrevista de emprego, você pode usar essa linguagem aqui, formal. Dando exemplo para você, tá? Um exemplo para você poder entender. Quando se trata da linguagem informal, é o oposto. A linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana. É essa que a gente se comunica todos os dias. A gente fala com os parentes da gente, com os amigos, com os primos, com os tios, digamos assim, tá? Para você poder entender melhor. Ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Para você poder entender melhor, é como se ela não tivesse regras, tá? Se a linguagem formal tem regras, ela tem que atentar para as regras gramaticais, tá? O uso correto das regras gramaticais. A linguagem informal, ela não atenta tanto para isso. E só dando uma ressaltada aqui nesse conteúdo de linguagem informal para você, que a gente não pode considerar uma pessoa que usa essa linguagem considerar que ela fala errado, que ela se expressa errado, porque a gente define isso como variedade linguística, tá? Então, se a gente for analisar por esse ponto de vista, a gente está sendo até um pouco preconceituoso, tá? Então, fica aí a dica que existem esses 2 tipos de linguagem, a linguagem formal e a linguagem informal. A gente só precisa saber quando a gente deve usar essa expressão aqui de linguagem formal, tá? Então, só para vocês poderem entender. E a produção de texto de vocês, eu quero 2 bilhetes, um na linguagem formal e outro na linguagem informal. Então, fica aí a dica sobre esse conteúdo para vocês responderem a atividade da página 102 e 103, tá? Então, observe esse vídeo para vocês responderem com facilidade. Fica aí a dica.